Boa noite a todos, a todas. Nós vamos, então, realizar mais uma reunião pública aqui do SEAV e nós vamos iniciar, como sempre acontece, a nossa reunião com uma página, leitura de uma página e uma prece. Uma página do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leia uma pequena página cada dia, na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro, e nessa página que extrairás do Evangelho, terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens reflexionassem um pouco mais antes de agirem, evitariam males incontáveis. Já que outros não fazem, realiza-o tu. Bom, então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, amigo incondicional, e agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, realizando um estudo para o SEAV, Centro Espírita Amor à Verdade. Abençoa todos nós, trabalhadores do Teu Evangelho, trabalhadores do movimento espírita, que possamos unir as nossas forças nesse grande movimento de renovação e de busca da evolução espiritual. Abençoa os nossos propósitos, abençoa a noite de hoje, e que possamos buscar sempre o esclarecimento na doutrina espírita, no Teu Evangelho, diante das situações da vida. Pedimos por todos os que estão em sofrimento, que as energias aqui produzidas nesse momento possam alcançar a todos que necessitarem. Que assim seja. Bom, boa noite a todos, a todas, né? Então, nós vamos dar sequência aqui ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os que têm puro coração. Bom, esse item, né, esse título, ele faz parte do Sermão da Montanha, que foi trazido por Jesus, né? E é um repositório de ensinamentos para nós. Bom, quando ele fala assim, bem-aventurados, pacificadores, né, os misericordiosos, os que têm puro coração, quando ele fala da bem-aventurança, eu estava refletindo o que seria essa bem-aventurança, né? A bem-aventurança é um estado interno de elevação espiritual e que um dia todos nós chegaremos a essa condição. E para que a gente consiga chegar até essa condição, nós precisamos, uma das condições seria ter o coração puro, né? Ter o coração puro. E o coração, ele simbolicamente, ele representa o sentimento. Então, nós devemos ter um sentimento de pureza, né? de elevação, né? E esses sentimentos, eles precisam ser aperfeiçoados, né? E para chegarmos a essa condição de melhora, precisamos passar pelas várias experiências da vida, né? As várias experiências que estamos submetidos, né? Dentro muitas vezes, de um planejamento espiritual, que a doutrina espírita nos fala que cada encarnação, né, existe todo um planejamento reencarnatório para cada um de nós, né? E esse planejamento é de acordo com as nossas necessidades evolutivas, né? E hoje nós vamos fazer um estudo, né, que até é interessante, né, que nos traz, por exemplo, a experiência de uma irmã que está na condição de cegueira, né? Ela está cega e ela precisa passar por essa experiência para poder adquirir uma melhora espiritual, ou seja, resgatar pela lei de causa e efeito um passado em que, por exemplo, se a pessoa utilizou mal a vista, né, como a gente vai ver aqui na lição, e é uma lição do espírito Vianney Puradar,
ele foi um sacerdote, né, da Igreja Católica, em que ele agia muito assim, ajudando as pessoas, tratando, né? A gente não gosta de usar o termo cura, porque a cura ela é muito relativa, mas ele fazia tratamento, dentro da igreja se falava assim, milagres, né? E ele teve a oportunidade de receber essa solicitação dessa irmã, precisando de curar sua cegueira. A gente pode imaginar assim, o quanto é difícil, né, a pessoa nascer cega, né? Muitas vezes, ou então adquirir a cegueira posteriormente. E a gente fica imaginando assim, sobre Deus, né? Alguns até não conseguem entender e aceitar, achando que Deus está punindo, né? Que Deus está castigando aquela pessoa, quando na realidade, pelo que a doutrina espírita nos traz hoje, né, nós sabemos que tudo isso faz parte de um processo educativo. Então, as pessoas que nascem nessa condição ou que passam por essa prova ou por essa expiação, nós sabemos hoje que é um resgate, na maioria das vezes, né, que a pessoa precisa passar para se quitar diante da lei de evolução, né? Então, por exemplo, nós vemos aqui, né, o relato que o Kardec faz, né, sobre essa situação. Ele coloca assim, ó: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus. Olha aí, então não é uma punição de Deus, é a justiça de Deus agindo, né, diante de uma determinada necessidade daquele espírito, né, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Então, essas penas, né, que Deus coloca, a justiça divina coloca para esses irmãos, e até muitas vezes para todos nós, né, que cada um tem o seu quinhão de sofrimento, ou a sua necessidade de expiação, ou de prova. Então, tudo isso faz parte desse planejamento de uma necessidade evolutiva nossa. Aí ele continua aqui, ó: se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavra que se pode traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, que é o caso que nós vamos estar estudando aqui hoje, né? Como eu falei, a perda da visão, é que esta lhe foi causa de queda, ou seja, a pessoa utilizou a visão para a sua própria queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então, essa situação, né, que o espírito precisa resgatar, muitas vezes é porque ele causou mal para outro, né, algumas existências anteriores, e ele precisa vir com essa deficiência, né, para passar pela lei de causa e efeito e resgatar esse mal. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca. Então, muitas vezes, né, é o próprio espírito que, ao estar no plano espiritual, a nossa visão modifica, né? Muitas vezes nós vamos abarcar toda a nossa necessidade, tudo com o nosso anjo guardião, e vamos estar realizando esse planejamento reencarnatório. E o próprio espírito pede: não, ó, eu causei mal, eu fiz o outro perder a visão pelo excesso de trabalho, ou cometi algum ato contra a vista do outro, e eu vou precisar desse resgate, eu quero ir nessa condição, né? Muitas vezes o espírito é convencido pelo próprio anjo guardião, né, que vai trazer a determinação da justiça divina, e às vezes precisa-se todo um trabalho de convencimento, de sensibilização. E esse resgate ele pode ser dado também, não a perda total da vista, às vezes pode ser parcial, né?
E aí, mas isso, esse resgate, muitas vezes, pode ser atenuado. Porque hoje, por exemplo, a pessoa tem a perda da visão pela catarata. E tal, ela chegar a uma certa idade, ela está planejada, ela vai perder a visão, certo? Né? Aconteceu. Mas existem métodos da medicina, a ciência hoje é mais avançada, você pode fazer uma cirurgia, como eu conheço alguns casos, que a pessoa fez a cirurgia de catarata e ela ficou bem. Né? Logo depois ela ficou bem, voltou a enxergar. Algumas cirurgias mais complexas da visão, que a pessoa estava na iminência de perder a vista, e algumas técnicas da ciência, você consegue reverter aquele quadro, né? Até através de medicamentos e procedimentos. Né? Então, hoje, você tem a possibilidade até de reverter. Isso tudo só vai acontecer também se o espírito merecer, né? Se for houver o mérito desse espírito, né? Isso em relação à visão e outros resgates. Né? Por exemplo, a pessoa tem que vir numa condição de pobreza, de miséria material, mas ele pode, o espírito, se ele aceitar aquela situação com humildade, ele buscar estudar, trabalhar e se esforçar por ajudar o próximo, ele pode mudar aquele quadro. Né? Então, essa questão da expiação, ela é muito relativa. Né? Agora, ela explica, né, pela lei de causa e efeito, essas diferenças que existem. Porque uns nascem na pobreza, porque uns nascem com defeitos de nascença, com doenças gravíssimas, né, que também muitas vezes podem ser revertidas. A gente sabe de crianças que nascem com problema cardíaco e, às vezes, uma cirurgia cardíaca vai fazer com que aquela criança ela supere aquela situação, o defeito, né, as cirurgias plásticas de hoje, né? E é interessante aquele episódio que tem lá no Missionário da Luz, né, no livro Missionário da Luz, onde o espírito ele pede para vir com uma determinada deficiência, né, na face, para que ele não tenha muita atração, né, para que ele não provoque a atração de outras pessoas e tal, e aquilo não seja motivo até de queda para ele, né, através da própria beleza física, né, e tudo isso que pode causar. Aí o que ele pede? Para mim, com esse pequeno defeito. E aí ele chega lá onde está sendo feito o planejamento do corpo físico, aí ele pergunta para o mentor, meu corpo físico já está pronto? Aí o mentor vai, pega lá, é tudo planejado, né, desenhado direitinho, né, pavilhão lá de desenho, de planejamento, aí mostra como é que vai ser o corpo dele. Aí fala assim, ó, o seu defeito, você vai nascer com um determinado defeito aqui no seu nariz, tal, na sua face, para você atenuar, porque a beleza para aquele espírito foi motivo de queda. Né? Ou então, determinadas situações, você vai precisar nascer numa condição social, ou você vai precisar nascer com um problema na sua vista, uma cegueira congênita, né? E às vezes pode ser reversível ou pode ser irreversível. Isso tudo vai depender da necessidade daquele espírito. Bom, aí ele continua aqui, ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais de todo do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo predestinados da Terra logo no divisar. Então, aqui nesse trechinho, ele fala que aquele cego que busca Deus, e essa limitação, muitas vezes, é para o indivíduo fazer a sua interiorização e buscar essa sintonia com Deus, com o plano espiritual. Então, ele fala que vai ser bem-aventurado, porque aquela limitação vai tolir o indivíduo, vai fazer com que ele se volte. A gente tem exemplos de cego, o exemplo mais assim evidente, né, no nosso movimento é o Mileco, né? O Mileco, ele teve a sua cegueira, e tem outros, né? Ele criou a SPLEB, né? Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, e ele conseguiu, dentro daquela condição de cego irreversível, né? Porque ele ficou até o fim da sua existência, com uma certa idade, mas ele conseguiu ter acesso à doutrina espírita, ele estudou a doutrina espírita, se tornou palestrante, se tornou um divulgador, né? Criou a instituição para ajudar outros cegos, traduzindo obras espíritas para o Braille, né, para a linguagem do Braille, para poder ajudar o acesso de muitos. Né? Então, e outros que estão dando continuidade a esse trabalho, né, importante,
frisar isso. Então, a gente deu um exemplo, né? Que ele conseguiu aceitar aquela limitação e ele a transformou num degrau para a sua própria evolução. Aí ele coloca aqui, ó, abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Olha só, às vezes a pessoa com os olhos abertos pode se elevar à queda. Fechados estão sempre prontos, ao contrário, a fazê-lo subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, um anjo tenebroso que conduz à morte. Então, aí eu trago uma reflexão, né, para cada um de nós, que temos a vista relativamente. Eu tenho aqui a minha limitação, uso óculos, mas graças a Deus eu tenho, mesmo sem óculos eu consigo enxergar e tal, mas como nós estamos olhando, vendo o mundo, né? Como nós estamos utilizando esses recursos, né, que Deus nos dá, assim como uma indagação que se faz hoje muito no movimento espírita, que também algumas obras nos mostram, a própria mediunidade, que é uma porta para a dimensão espiritual para muitos, né? Nem todos têm esse dom, essa possibilidade de ver espírito, de ouvir, né, e tal. Mas a própria mediunidade, e aí se questiona quando a pessoa pede, antes de encarnar, o dom mediúnico, a possibilidade de ouvir, de ver, de psicografar e tal, e não utiliza de forma adequada aqui na Terra. E no livro Mensageiro mostram 5 casos lá de pessoas que vieram com o dom da mediunidade e não utilizaram bem, e ao chegar no plano espiritual, chegaram numa condição difícil, né? E vão ter, mas aí ia falar, então o espírito errou, aí vai ficar cego eternamente, vai falar para o fogo do inferno, vai ficar lá se consumindo na sua cegueira. Não é bem assim. A misericórdia de Deus vai agir, né? Porque Deus é amor, né? Deus é bondade, é misericórdia. Vai haver uma ação, uma intercessão junto àquele espírito, no plano espiritual, né? E a esses espíritos que não conseguiram alcançar aquela meta, vamos dizer assim, e vai ser dada uma nova oportunidade, né? E talvez ele vai ter que voltar na cegueira, ou vai voltar com um dom mediúnico, talvez até mais intenso, para que ele possa ter um chamamento maior, né? E tal. Ou então aquela mediunidade pode ser bloqueada de alguma forma, mas vai ter um chamamento para a religiosidade, né? Para que ele busque a religião, para aquele que tenha a convicção mesmo interna, independente de ter a mediunidade ou não. Então, tem muitas variantes dentro de cada caso, né? Que a espiritualidade está sempre avaliando junto com Jesus, né? Junto com Deus, nosso Pai, para que não se cometa nenhuma injustiça e que cada um tenha, vamos dizer assim, a experiência necessária para a sua evolução, né? Isso é um dado assim importantíssimo para cada um de nós, que nenhum de nós está abandonado, está assim perdido, né, entregue assim às suas próprias limitações. Existe sempre a ação do plano espiritual, a misericórdia de Deus agindo, porque a nossa meta é a evolução, né? Todos nós vamos chegar, né? Uns mais rapidamente, alguns já chegaram numa condição mais elevada, outros estão já mais próximos, e outros estão a caminho, e outros vão ainda começar a despertar. Mas todos nós, criaturas de Deus, vamos chegar a essa condição. Uns vão precisar passar por provas mais duras, aprendizados mais difíceis, outros, aí é aquela questão que se coloca, ou você vai pela dor, ou você vai pelo amor. É uma escolha, né, de cada um de nós. Mas mesmo pela dor, a dor também é um processo de amor, da misericórdia de Deus, para nos ajudar ao despertamento. E o amor é uma escolha, é o uso do livre-arbítrio para o bem, né? Deus quer, os espíritos, que nós sigamos o caminho do amor. Mas nem sempre nós vamos conseguir, né? Aí fala, como a gente vai conseguir perceber isso? Aí é o exercício que a espiritualidade também tem nos recomendado. Eu vou citar aqui em particular a Joana de Ângeles, né? Manuel Filomeno, alguns autores aí que, né, têm trazido um conteúdo, né? O próprio Emmanuel. É esse trabalho interno, né? Do autoconhecimento, dessa busca interna nossa, no sentido assim de nos percebermos como estamos diante das situações, né? Como eu estou. Vamos pegar aqui a situação, né, que o cura
dar-nos traz, né? O Vianney traz lá na lição do Evangelho, né? Que, em Paris, de 1863, essa mensagem. Aí ele traz essa questão, né, de como nós estamos utilizando, né, essas possibilidades, né, e que usando para o quê? Para a nossa interiorização, né, para que a gente possa, né, dentro das limitações que a própria vida coloca para nós, né, que é a dor, o sofrimento, ninguém gosta de sofrer, né, ninguém gosta de sentir dor, né? Então, é um recurso para que a gente faça essa autoanálise, o que está me levando a sofrer ainda, ou passar por certas situações. E cada um busque, né, a reforma íntima, a mudança interna. Né? E aí, como é que eu vou fazer essa mudança? É através da vontade, né, do esforço, do trabalho do bem, e tendo como referência, como parâmetro, o Evangelho e os ensinamentos dos nossos guias espirituais, nossos mentores, né, que têm trazido obras assim profundas, né, ensinamentos, e através dessas referências nós vamos, né, ter um plano de ação. Eu preciso melhorar nesse ponto, nesse aspecto. Eu preciso melhorar nesse outro aspecto aqui. E assim vamos fazendo o exercício diário, que Santo Agostinho recomenda, que é uma outra mensagem que está lá no Livro dos Espíritos, né, do Conhece-te a ti mesmo. Então, a partir daí, e o trabalho da reforma íntima. Agora, essa reforma íntima ela não pode ser um processo de culpa, de se sentir culpado, de se sentir deprimido. Não, é um processo que tem que ser também compreendido, né? E que ele vai acontecendo naturalmente, ao longo do estudo, ao longo da atividade no bem, na convivência com irmãos com o mesmo propósito, né? A nossa casa, por exemplo, tem favorecido através dos estudos online. A gente não estamos presencialmente, mas temos os estudos online, né? Temos as lives, palestras, né? Até seminários já está tendo online, congressos e tal, para que a gente possa, através dessa troca de experiência, ir adquirindo a melhora espiritual, né? E nós temos essa grande possibilidade hoje da doutrina espírita já está consolidada aqui no planeta, né? Então, e o Espiritismo ele nos traz a confirmação da realidade espiritual, né? Nos mostrando quem somos, que somos espíritos imortais, que estamos aqui transitoriamente em busca da nossa evolução, né? Que iremos para o plano espiritual e lá estaremos, a nossa condição vai depender de como agimos aqui, né? Se recebemos essa experiência da cegueira ou de uma limitação qualquer orgânica, né? E como nós estamos lidando com ela, né? Ou com uma limitação social qualquer, né? Então como nós estamos lidando para que isso se transforme em degrau para a nossa evolução. E ao chegarmos lá, né, não é que não vamos ser cobrados, mas vai ter feito toda uma avaliação, né, de como nós utilizamos essas possibilidades, né? E nós, como espírito, temos um pouco mais de responsabilidade, né, sabe, conhecermos as leis, né? Não que isso traga para nós um medo ou então uma cobrança, não. Nós temos até que nos sentir, vamos dizer assim, privilegiados nesse aspecto, porque nós entendemos todo esse mecanismo. Agora, como nós trazemos uma herança difícil, e a luta é conosco mesmo, né? Aí entra aquele processo que eu já fiz um estudo também em cima dessa questão, que é importante a gente estar sempre reforçando essa questão, porque muitas vezes nós nos boicotamos a nós mesmos, no sentido assim, eu não sou egoísta não, eu sou apenas previdente, né? Não, isso não é orgulho não, é amor por mim mesmo, eu tenho o direito de ter um amor por mim, pelos meus familiares. Mas se esse amor ele foi exagerado, você se fecha e você não vê a necessidade do outro, do vizinho, do irmão que está ali caído na rua, né? Não vê a necessidade do irmão que está envolvido com a droga, ou que está numa situação de enfermidade. Porque eu tenho que cuidar dos meus. Então, é um boicote que nós mesmos, inconscientemente, né, dentro da psicologia, a gente fala que o inconsciente age e não deixa que a gente perceba. E muitas vezes a gente só vai conseguir perceber
se nós buscarmos uma ajuda externa, passarmos por um tratamento espiritual, né? Isso é importante, do passe, da desobsessão, do estudo. Aí nós vamos desobstruindo esses campos mentais, né? E os nossos anjos guardiões vão nos ajudando de uma forma mais consciente, de uma forma mais ampla, e nós vamos conseguindo vencer a nós mesmos, que é o grande desafio. A luta maior é conosco, com o nosso passado, né? Como eu falei. E, claro, que no mundo existem situações de risco, e nós temos que ter cuidado também. Mas, se nós buscarmos uma reflexão, estarmos conscientes até onde nós podemos ir e de que maneira nós podemos ir, né, para que a gente não se deixe levar por essa onda de pessimismo, de desequilíbrio, né, dos vícios, né, das mais variadas formas, que muitas vezes retém o espírito numa condição espiritual muito complicada, né? E alguns ficam por séculos ali, né? A maneira como estamos lidando com o próximo, né? O sentimento do perdão que precisamos exercitar, da caridade, né? Da fraternidade. Então, isso tudo, mas tudo é um aprendizado. E com a graça de Deus, né? Com as bênçãos de Deus, nós estamos nessa caminhada, aprendendo, né, para que um dia a gente consiga superar. Bom, aí olha só, o Curadar, o Irianei Curadar, ele fala aqui, para fechar o nosso estudo, ele coloca assim: agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. No caso, é a nossa irmã que nasceu cega, né? Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais. Pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Então, ele recomenda que a nossa irmã ore, busque, né, essa mudança interna, de buscar um patamar vibratório um pouco melhor, para que o processo de tratamento, de possível cura, né, para ela, aconteça. Né? Ele não promete, ele não diz que vai haver essa cura e tal, né? Mas que ele vai precisar que ela faça por onde. E trazendo para nós, para a nossa realidade, é que o plano espiritual espera de nós. Eles não vão fazer um trabalho que cabe a cada um de nós fazermos, né? Que é o esforço, procurarmos, né, nos dedicar ao estudo, né, às boas leituras, a participar das reuniões, de nos engajarmos no trabalho do bem. É algo que tem que partir de nós. Agora, a partir do momento que a gente se decide e busca esses caminhos, eles vão estar nos amparando, nos ajudando. Tá bom? Então, esse é o pensamento da noite de hoje, e que Jesus nos ajude, né, nos ampare no nosso processo evolutivo, na nossa melhora espiritual. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, né, por estarmos aqui refletindo sobre esses ensinamentos tão profundos. Então, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, bons amigos espirituais, nossos anjos guardiões, agradecemos pela oportunidade da noite de hoje, de estarmos aqui refletindo sobre esses ensinamentos da doutrina espírita, que é a terceira revelação trazida para cada um de nós. E que tu nos ajude nesse esforço de melhoria diária, de vencermos o nosso passado, os nossos condicionamentos negativos e alcançarmos essa evolução destinada a cada um de nós. Que as nossas vibrações nesse momento envolvam a todos que estejam em sofrimento, aqueles que estão passando por provas, por expiações, que consigam se resignar e consigam encontrar a fé capaz de remover as montanhas, de remover as dificuldades. Que a tua misericórdia, então, envolva cada um nas nossas necessidades materiais e espirituais. Que assim seja. Então, boa noite. Obrigado.